Veja no ICL Notícias, segunda edição. Provas e mais provas. O que levou a PF a pedir um indiciamento de Bolsonaro por fraudar cartões de vacina? Quem é quem? O papel de cada um no esquema da fraude. Tá tudo ligado. A ligação do cartão falso com a trama do golpe. Vai sobrar para eles? As digitais de Braga Neto e Valdemar para financiar os kits pretos no 8 de janeiro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Hoje, que é terça-feira, dia 18 de março, dia 19 de março de 2024. Estamos com muita notícia hoje. Uma bomba, né? Tá pegando fogo no noticiário. Pela primeira vez, Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal. Muito boa noite. É assim que eu te dou boa noite hoje. É uma ótima boa noite para você também, Gabi, ao vivaço. E eu abri aqui o chat, estamos sendo vistos em Campinas, Curitiba, São Bernardo, Washington, nos Estados Unidos, Piracicaba, Recife, Indaiatuba, Campina Grande, Águas de Lindóia, minha querida Águas, Franca, Boa Vista do Paraíso, Rio de Janeiro, enfim, a gente está no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. ICL Internacional. ICL Internacional. É no Brasil. Né? São Bernardo. Olha, uma quantidade de lugar aqui que... Não é? Beleza. Muito bem. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando, que nos acompanha a partir de agora. Não tinha como a gente começar de outro jeito, senão falando sobre essa história, né? O dia começou com uma boa notícia. A gente começou... Demorou, mas veio, né, Chico? Demora. Demorou, assim, para o nosso tempo, que não é o tempo da justiça nem das investigações. Pois é, mas a gente vê que são vários os caminhos que levam à papuda. São caminhos que levam à papuda. E como você está falando, há o tempo de cada coisa. Né? A justiça vai cumprindo o seu dever dentro do seu tempo. Para nós, cidadãos, democratas, jornalistas, e também políticos, o tempo deveria ser mais ágil, mas dentro do devido processo legal, tudo tem o seu tempo. Hoje, logo cedo, chegou essa notícia de que Jair Bolsonaro foi indiciado, junto com seu ajudante de ordens, o tenente-coronel Mário Cid, e mais 15 pessoas, por falsificação de certificado de vacina. Olha, os caras são tão burros que fizeram a falsificação usando um computador do Palácio da Alvorada. Estava lá registrado o IP, a identidade, né, do computador do Palácio da Alvorada. Falsificaram documento de vacina ali. Forjaram isso, né? E podem agora se tornar réus. Né? O relator, se tornarem réus, vai ser o ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal investigou tudo isso, levantou o caso, agora ele vai para a PGR, para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que deve oferecer, não vai arquivar isso, há vários indícios, oferece a denúncia ao Supremo Tribunal Federal. E deve acatá-la, não há como. Os indícios são enormes, né? O indício ocorre quando a autoridade policial entende que há sinais de evidente crime. Então, a PGR vai acolher e vai mandar isso para o Supremo. Né? Agora, veja que loucura, né? Um presidente da República andando por aí com a sua filha, Laura Bolsonaro, com cartão falso de vacina, falsificação. Né? Não é um menino que falsifica a idade na carteirinha de estudante para entrar em filme de 18 anos ou em baile onde ele não pode entrar. Não. É o presidente da República e dando carteirada falsa nos Estados Unidos, o que pode complicar a situação dele também por lá. Se ele usou esse cartão falsificado, comprovado que é falsificado,
para entrar nos Estados Unidos, ele enganou também as autoridades dos Estados Unidos. E aí complica bastante a sua situação, né? O Mauro Cid diz que Bolsonaro ordenou a fraude, mandou ele fazer. Como eu disse, são vários os caminhos que levam à papuda. Há outros. A da Covid, que é muito mais grave, né? Essa campanha contra a vacina. Brasil, perdemos no Brasil 700 mil vidas, 700 mil brasileiros. Quantos teriam sido de responsabilidade desse cara, de Jair Bolsonaro, com seu combate à vacina? Pois é. E hoje, as falsificações, a falsificação do cartão já virou notícia, não só aqui. Olha lá, o cara imitando quem está morrendo com falta de ar e achando graça, né? De uma cretinice inominável. E hoje o assunto virou notícia no mundo inteiro. Deu até, como diz a música do Jorge Benjor, né? Deu no New York Times, deu nos jornais do mundo inteiro. Aqui. A Polícia do Brasil recomenda acusações criminais contra Bolsonaro. Acusa o presidente de ter falsificado os seus registros de vacinação de Covid-19. Está aí. Ele ao lado do Zé Mané, e ao lado do Magno Malta, né? O senador. Um ao lado do outro. E a Michele aqui. O homem da camiseta da seleção brasileira e das vacinas, dos certificados falsos. Ainda tem a Covid, como eu disse. Olha aí. A polícia brasileira recomenda acusações criminais contra o presidente Jair Bolsonaro, acusando de falsificar o seu certificado de vacina. E os procuradores federais vão agora decidir, né, se vão dar seguimento ao caso, se vão dar continuidade ao caso. Está aí, notícia de hoje, bombando no Brasil e no mundo. Mas, como eu disse, tem a questão da Covid, né? Tem a questão das joias, do roubo de joias, né? De se apropriar, crime de peculato de patrimônio público para interesse pessoal, que envolve também um general, pai do Mauro Cid, que está vendendo isso lá fora, camelô de joias caras, né? Está envolvendo aquele Wassef, aquele advogado, né? Aí. Tem também, claro, o mais importante, a armação do golpe. Hoje a Gabi conversou longamente de manhã no programa dela, em detalhes, com o nosso Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, grande jurista. O que o Cacai te falou desse indiciamento aí por questão de certificado falso de vacina? Esse programa, Chico, inclusive, vai ao ar amanhã. Eu recomendo que todo mundo assista a partir das 10h30 da manhã, mas basicamente o que 10h30 da manhã, aqui no canal do ICL, canal Eduardo Moreira. Exatamente. O que ele disse difere muito da análise de outros advogados. Eu achei isso muito interessante, Chico, porque ele diz o seguinte: não é menos importante, muita gente dizendo que esse indiciamento, na verdade, envolve um caso que tem um potencial menor. E ele diz que não, na verdade, esse caso é gravíssimo, quer dizer, envolve um ex-presidente, na época presidente, durante uma pandemia que deixou mais de 700 mil pessoas mortas, uma fraude num cartão de vacina. Ainda, além disso, o Bolsonaro, né, foi apontado, indiciado como associação criminosa. Então, ele disse que é um caso muito grave. Ele levantou também, como você fez agora, os outros processos de investigação. Até classificou, ele usou um termo bem forte ali. Ele disse que Bolsonaro é um serial killer do crime. Serial killer. 700 mil mortos com a Covid. Você quer mais o quê? Ele disse que queria fuzilar a petralhada, que o Brasil devia ter matado 30 mil, mas morreram em decorrência da ação desse homem. Quantas pessoas, quantos mil brasileiros? Exato. Sabemos que no resultado final da Covid são 700 mil. É um dos maiores, se não o maior índice de mortos em relação ao número de habitantes que o Brasil teve. Porque era ele presidente, era um generalzinho mequetrefe chamado Pazuello, que não entende muito de logística, diziam que entendia de logística, assume o Ministério da Saúde e a hora que acaba de assumir não sabe o que é o SUS, não sabe o que é nada. Dá uma risada de Sargento Garcia e diz: o chefe manda, um manda e o outro obedece. Um capitão
como esse manda e o general, né, que suja a imagem das Forças Armadas, obedece. Obedece sem pensar. Ou será que sabe pensar? Resultado esse aqui. Sepulturas. Olha aí. E esta figura execrável hoje é deputado federal. E o que eu disse ontem aqui com relação àquele deputado delegado da Cunha, né, que teve 180 mil votos em São Paulo, esse teve mais de 100 mil no Rio de Janeiro. Quer dizer, a sociedade brasileira tem uma parte que está gravemente enferma, que elege esse tipo de gente como representante no Congresso Nacional. Gente negacionista, gente que carrega ódio, gente que carrega desinformação, gente despreparada. Né? É isso que nós estamos vivendo. Agora, eu entendo que há um tempo da justiça. A gente entende, ele tem que ser cumprido. Agora, é importante que as autoridades do Judiciário estejam, inclusive também o Ministério Público, que não é um órgão do Poder Judiciário, né, mas que o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, que fiquem atentos, porque como o tempo da justiça é um tempo, para nós, lento, durante esse tempo, esse homem está promovendo agitações políticas pelo Brasil. Ele está jogando os seus seguidores, o seu gado, entre aspas, contra as instituições, dizendo que ele, de alguma maneira, está dizendo que as eleições foram fraudadas, que está sendo perseguido pelo Supremo. Alguém tem que parar isso. Dizer, olha, daqui a pouquinho ele vai virar réu. Parece que o ministro Alexandre de Moraes já está dando um prazo, né, para que ele se torne réu, para que a Procuradoria se manifeste e ele se torne réu. Então, é preciso dizer, a partir de agora, o senhor não pode mais fazer, né, juntar o seu chiqueirinho e fazer manifestações públicas incitando esse gado contra as instituições, contra a democracia. Né? É preciso que isso seja feito. É preciso que a sociedade civil, as organizações sociais, os democratas, cobrem também das autoridades uma ação mais enérgica. Não pode um serial killer, como disse Cacai, ficar solto por aí, pregando a baderna em nome de Deus, pátria e família. Uma farsa em verde e amarelo. Vamos tocando, tem muita notícia hoje, inclusive essa do indiciamento, né? Inclusive, essa de encerramento, é por aí que a gente vai começar aqui os nossos trabalhos, né, as nossas conversas. A gente vai conversar com o Fernando Ideu, né, para falar a respeito disso. A gente, claro, vai começar pela notícia bomba, que é o indiciamento de Jair Bolsonaro pela falsificação do cartão de vacina, de acordo com a Polícia Federal. Esse cartão, olha só essa curiosidade, ele foi impresso, esse cartão falsificado, no próprio Palácio da Alvorada. Você acredita, Chico Pinheiro? O computador de lá tem Numa trama que envolveu um monte de gente, né? Inclusive, além do Bolsonaro, outras 16 pessoas foram indiciadas, como contou o Chico aqui. E esse relatório da Polícia Federal sugere que essa falsificação pode ter uma relação com a tentativa de golpe de Estado. A gente vai conversar justamente com o advogado criminalista Fernando Ideu a respeito disso. Daqui a pouquinho ele vai entrar aqui para falar a respeito disso com a gente. Agora, é interessante, Chico, porque essa história ela envolve nomes que estão em outras, que têm relação com outras investigações, né? Por exemplo, Marcelo Câmara, a gente tem assessor de Bolsonaro ali envolvido nessa história, o próprio Mauro Cid, né, que foi, inclusive, preso na ocasião, porque estava envolvido nessas falsificações, inclusive envolvendo a própria esposa dele, a Gabriela Cid. E, nesse caso da Gabriela Cid, envolveu duas histórias ali, né? Porque primeiro ele tentou por meio do Ministério da Saúde, né? A primeira vez que ele tentou falsificar, o Ministério da Saúde informou que tinha acontecido um erro e aí depois ele teve, que soube, né, a respeito do cartão, depois ele teve que recorrer a uma prefeitura do Rio de Janeiro, se não me engano foi Duque de Caxias, né?
O primeiro caso, então, isso mesmo, o Ministério da Saúde alertou para o erro dos dados, aí a segunda vez ele teve que recorrer ao documento em Duque de Caxias, e aí sim a fraude funcionou de acordo com a Polícia Federal. E aí ele, o Mauro Cid, a família dele, né, a esposa também, foram indiciados por 3 crimes. Então, Bolsonaro foi indiciado por associação criminosa e também por inserir os dados falsos. No caso do Mauro Cid, da esposa dele, foi falsidade ideológica, uso de documento falso e também a inserção de dados em sistema de informação, de dados falsos em sistema de informação. Então, é uma história aí que, quando você vai puxando os fios, está envolvendo muita gente, né, Chico? Vai envolver muita gente. Como eu disse, são vários os caminhos que conduzem à papuda, são vários crimes, né? E a justiça vai tocando e a gente vai vendo. O que eu quero, volto a chamar a atenção, é para isso. Enquanto não se torna réu Jair Bolsonaro, e enquanto ele continua, né, juntando gente, ele está fazendo um jogo político, né, se utilizando daqueles que estão ao seu redor. Quando ele quer falar aquilo que pode comprometê-lo, ele põe o seu boneco de ventríloco, o pastor, pseudo-pastor, né? Silas Malafaia. Silas Malafaia, mala véia, mala cheia, Malafaia. Né? O Malafaia para falar por ele, para incitar a turba. Porque ele não podia, em tese. Para dizer que ele está sendo vítima, que ele é o Cordeiro de Deus perseguido, né? E esse Malafaia, que esse dia eu vi até um vídeo dele, viu, Gabi? De um tempo atrás, esculhambando o Bolsonaro, quando o Lula era presidente. Né? Desculpa a expressão, puxando o saco do governo e esculhambando o Bolsonaro, dizendo como pode um idiota desse querer alguma coisa. O Malafaia falando. Depois ele virou de lado. E agora, como não tem muito lugar para ele, né? Tá aí. É que são o que essas pseudo-igrejas, essas seitas fazem, né? Ficam junto com o poder, mamam nas tetas do governo, se liberam de impostos, né? Usam o dízimo para ficar ricos. Hoje eu vi outra notícia aí espantosa, né? A Igreja Universal, outro grande negócio do Edir Macedo, né? Está manifestando apoio a Nicolás Maduro. Em troca de conseguir um canal de televisão lá, ele vai apoiar Maduro. Quer dizer, para eles qualquer coisa vale. Se dá para levar uma grana, a gente entra no negócio, usando o nome de Deus, naturalmente, né? Usando o Evangelho, né? Usando o Jesus de Israel, né? Porque eles acham que tudo é a mesma coisa. Esses pastores não, são espertos, são muito espertos. Como disse no vídeo o Edir Macedo, né? Falando para os outros pastores. Tem que tomar o dinheiro dos caras, ou dá ou desce, ou dá ou desce. Pois é. Pois é. Vamos falar sobre a falsificação, né, que levou ao indiciamento de Bolsonaro e mais 16. Doutor Fernando Ideu está aqui com a gente, ele que é advogado criminalista. Doutor, prazer falar com o senhor mais uma vez. Vamos direto ao assunto, com essas provas, né? Agora a gente tinha essas pessoas na condição ali de investigados. Agora a gente tem um crime que foi imputado a essas pessoas, né? Elas foram indiciadas. Inclusive, a gente tem essa imagem que a nossa produção preparou, é muito boa para a gente ter uma ideia de todos os envolvidos nessa história. Aí a gente tem Bolsonaro ali como o foco principal na esquerda, depois Mauro Cid, ajudante de ordens. Abaixo, Farley Vinícius Alcântara, o médico que emitiu cartão falso para a família de Cid. Gabriela Cid, a esposa de Mauro Cid. E também à direita, envolvidos com Bolsonaro e também Mauro Cid, Max Guilherme, assessor de segurança, o Sérgio Rocha, o Marcelo Câmara, assessores de Bolsonaro. Ali também, Ailton Barros, você deve se lembrar, ex-major do Exército, mais um militar envolvido, né? Eduardo Crespo Alves. E abaixo, o sargento do Exército que integrava a equipe de Mauro Cid, o Luiz Marcos dos Reis. Essa é a primeira parte dos indiciados com Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente traz mais nomes, porque vamos aos poucos, né? A gente tem muita informação a respeito disso. Então, vamos lá. Doutor, muito boa noite. A partir de agora, por tudo que a gente já sabe, qual é a chance de a PGR oferecer a denúncia contra Bolsonaro? Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Uma alegria sempre estar aqui com vocês.
Me parece que o indiciamento feito pela Polícia Federal ele foi muito bem elaborado. Tive acesso aí ao documento, né, que se tornou público. Acho que há ali elementos claros vinculando essas pessoas mencionadas todas aí, ainda algumas delas faltam ainda, né? Mas numa associação criminosa que tinha como objetivo inserir dados falsos no sistema, né? Essa é a primeira investigação já amadurecida com relação ao Jair Bolsonaro e os seus associados aí nessa empreitada criminosa. Me parece que é um relatório muito bem fundamentado. Então, nesse relatório se encerram aí as investigações, né, como você colocou muito bem. Após esse relatório, cabe à Procuradoria-Geral da República se manifestar. E aí há, digamos, alguns caminhos possíveis, são 3 os caminhos principais, né? Caso o Procurador da República entenda que não há crime, o caso poderia ser arquivado. Por outro lado, caso se entenda que há crime, ele pode oferecer uma denúncia tanto diretamente ao STF, como pedir que essas investigações sejam cindidas, né, gerando uma ação penal no Supremo e outras ações penais nas instâncias inferiores. Então, essas são as possibilidades. Me parece que sim, havendo elementos como há para prosseguimento do caso, será oferecida a denúncia, resta saber onde tramitará a ação penal. Chico, eu vou trazer os outros nomes aqui também para a gente porque poder é uma comentar. penca de gente, né? São 16, Os né? indiciados são o Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, mais 15. Exato. Mais 15 fizeram parte dessa farra de fraude. Vamos lá. Além dos que eu já citei aqui, que são os nomes principais, a gente tem também um deputado federal, o Gutenberg Reis de Oliveira, do MDB do Rio de Janeiro, o então secretário de governo de Duque de Caxias, o João Carlos de Souza Brecha, que foi, como eu expliquei, por onde Mauro Cid conseguiu emitir o cartão falso da esposa, a Gabriela Cid, o Paulo Sérgio da Costa Ferreira, ali o Marcelo Fernandes Holanda, também Camila Paulino Alves Soares, enfermeira da Prefeitura de Duque de Caxias, Cláudia Helena Rodrigues da Silva, servidora de Duque de Caxias, e Célia Serrano da Silva. Então, a gente tem, como disse Chico agora, a gente tem o próprio Bolsonaro, a gente tem Mauro Cid e mais 15 nomes que estão ligados a ele, né, Chico? Doutor Fernando, é inacreditável, né? É inacreditável que um presidente da República mande falsificar e falsifique um documento oficial do Ministério da Saúde. Isso já é um crime comprovado e uma vez aceita a denúncia e se tornando réu, dificilmente escapa de uma condenação, né? Qual será, eu não sei. Mas se ele usou, e parece que usou, esse documento para enganar as autoridades dos Estados Unidos e lá entrar para aguardar a definição de um possível golpe no Brasil com esse documento falso, ele e a filha, ele pode se encrencar com a justiça dos americanos também, né? Pode, a repercussão, tanto no território brasileiro quanto no território dos Estados Unidos da América. Eu acho que você toca num ponto, Chico, realmente que a gente precisa ter atenção. E como esse episódio se conecta com outros episódios pelos quais ele está sendo investigado também, né? Como esse episódio da vacina se conecta ao golpe que ele organizou, orquestrou e na hora, efetivamente, ali de que ele imaginava que a coisa ia acontecer, ele foi se exilar nos Estados Unidos, né? Porque a época era só uma coisa muito esquisita. Fala, o que o Bolsonaro está fazendo na Disney, né? Até agora. Então, hoje a gente já sabe, com o andamento das investigações, que ele estava lá aguardando a consumação do golpe que ele organizou, que ele orquestrou há muito tempo e que ele já estava colocando em execução, né? Então, acho que esses pontos se conectam, há repercussão aqui em território brasileiro, há repercussão no exterior, mas é especialmente importante a gente conectar, né, a gente ligar os pontos, porque me parece que há três grupos aí de preocupação para Jair Bolsonaro, né? Do ponto de vista criminal. Um é o caso das joias e dos presentes que ele recebeu, relógios, né? Esse caso ainda está para ser concluído, é um possível peculato. Esse caso do golpe da vacina, né? Esse caso da vacina, a gente tem que entender ainda só o fato de se associarem essas pessoas, né? Nessa possível associação criminosa para inserir os dados
falsos no sistema, já é um crime autônomo. Mas isso pode se conectar, sim, com o golpe de Estado, com criar as condições de possibilidade para que ele ingressasse no território dos Estados Unidos e de lá continuasse dando aso aí ao seu intento, ao seu propósito golpista, né? Acho que esses 3 grupos, a gente vai ter novidades em breve, esses grupos de investigação, de fatos investigados por hora, mas que poderão se tornar acusação, vão evoluir e a gente vai ter novidades seguramente nesses próximos capítulos. É só para reforçar aqui, né, os investigadores eles estão entendendo justamente que o cartão de vacinação falso era necessário para que o ex-presidente fosse para os Estados Unidos, onde Bolsonaro esperaria que o golpe acontecesse, né? O golpe seria dado pelas Forças Armadas, essa era a expectativa. Então, justamente é nesse ponto que ali a fraude do cartão de vacina e o envolvimento, a trama do golpe se encontram, né, Chico? Eu acho que isso é importante da gente ressaltar aqui. Professor, o seguinte, tem o tenente-coronel Mauro Cid, né? Ele disse para a Polícia Federal que essas falsificações nos cartões do ex-presidente foram feitas a pedido direto do ex-presidente. A gente separou, inclusive, o trecho do relatório da Polícia Federal que indica a afirmação do ex-tenente-coronel Mauro Cid, que diz o seguinte, vou pedir para o Gabriel Vento colocar a primeira arte aí para a gente. O ex-presidente deu a ordem para fazer os cartões dele e da sua filha, Laura Bolsonaro, que o colaborador, Mauro Cid, confirma que pediu os cartões do ex-presidente e sua filha, Laura Bolsonaro, sob determinação do ex-presidente e que imprimiu os certificados. O ex-presidente, ele negou essa informação quando ele prestou depoimento à Polícia Federal. Ele disse o seguinte, também vou pedir para a gente colocar outra arte aí. Indagado, se solicitou a Mauro César Cid que acessasse o aplicativo Conect SUS e emitisse o certificado com dados falsos de vacinação contra a Covid, em nome do declarante, Bolsonaro respondeu que não, pois como jamais tomou vacina contra a Covid, não havendo motivo para a emissão do referido certificado. É um pouco confuso, inclusive, porque ele disse, até na época, eu não tomei vacina. Ele disse com todas as letras, mas não negou publicamente que pudesse ter feito a falsificação ou que seus asseclas tivessem feito a falsificação em nome dele. Essa história é interessante também porque o Mauro Cid ele era justamente ajudante de ordem direto de Bolsonaro. Quer dizer, ele não teria motivo para fazer essa falsificação, enfim, para dar essa ordem, para executar esse crime, se não fosse o próprio Bolsonaro, então o chefe dele que tivesse pedido. Não é isso, professor? Só para a gente tentar entender, mas tem um confronto aqui de duas versões diferentes, que é a de Mauro Cid e a de Bolsonaro, né? Exatamente. É muito difícil, ainda que não houvesse a declaração expressa, e há, né, como você muito bem leu, do Mauro Cid, o simples fato dele ser o ajudante direto de ordens do presidente da República indica que ele não tinha autonomia para tomar decisão, né? O Jair Bolsonaro nunca trouxe o contexto aí de falar, não, ele não era o meu ajudante de ordem, ele tinha autonomia, ele tinha uma função, nunca, né? Nunca. É uma declaração desconectada de outros elementos do Jair Bolsonaro e que contradiz aí a própria realidade dos fatos. A circunstância temporal dele ter solicitado, dele ter pedido essa inserção desses dados na véspera da viagem, inclusive, sinaliza que sim, havia um motivo muito claro, que era a preocupação dele ser barrado nos Estados Unidos, né? Então, todo o conjunto, né, não apenas pela delação, porque a gente sabe que declaração de delação isolada não pode fazer prova, mas o que a gente tem aqui, e quero deixar isso bem claro, né, li o relatório de indiciamento, um relatório extenso, de mais de 200 páginas da Polícia Federal, né, o que a gente tem ali não é simplesmente declaração de delator, né, há uma série de evidências conectadas de que houve a inserção dos dados falsos e é natural, né, que a gente enxergue aí que sendo uma atuação direta do assistente, do ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, as digitais dele estão impregnadas nesse fato, né? Então, não tenho dúvida de que
de que essa narrativa não é uma narrativa isolada e fundamentada em palavras de delator, e sim um conjunto de fatos e circunstâncias que revelam a atuação e a exigência direta do Jair Bolsonaro para a atuação do Mauro Cid. Professor Fernando Irineu, mais uma questão, né, que eu até chamei a atenção logo no início do nosso ICL Notícias segunda edição. A Justiça vai tratando disso com eficiência, o que tudo indica. Eu disse, vários são os caminhos que podem levá-lo à papuda, só que enquanto a Justiça cumpre o seu tempo, que é um tempo próprio, peculiar, não é o tempo que a gente gostaria que fosse, a gente gostaria que se resolvesse logo, Bolsonaro vai juntando multidões e fazendo discurso, seus seguidores, inclusive, ministro, eu vi hoje a ex-ministra Damares, agora senadora, e outros, a perseguição, é o Xandão que persegue, é perseguição, Bolsonaro é vítima. E ele vai juntando esse pessoal e fazendo política para jogar um peso político pressionando o Supremo. Ainda que ele não volte a falar as asneiras que já falou e os palavrões que usou para acusar ministros do Supremo, né? Mas ele tem quem faça isso por ele, como o Malafaia e outros, né? Quer dizer, ninguém pode falar com o Bolsonaro agora, olha, o senhor pare de juntar gente para jogar a população contra as instituições, porque senão o senhor pode tomar uma prisão preventiva. Isso cabe ou não cabe? Cabe, e eu acho que você tem toda a razão quando você mostra que ele está preocupado, né? No último discurso dele, público, né, que ele levou o Silas Malafaia para ser o porta-voz das besteiras que ele costuma falar, mas não teve dessa vez coragem suficiente para falar e botou aí um marionete seu, né? Então, acho que é uma preocupação dele e é uma preocupação que a gente tem que ter enquanto o nosso sistema de justiça mesmo, né? São cada vez maiores e mais contundentes as evidências de que houve um golpe de Estado em curso, posto pelo presidente da República, né? Então, é óbvio que a narrativa da perseguição, do assédio do sistema de justiça, isso é a defesa que lhe resta, né? Mas cabe a nós, né, enquanto analistas dessa realidade do sistema de justiça, enxergar que, na verdade, nós não temos perseguição nenhuma. Nós temos alguém que, por muito tempo, se achou que estava acima da realidade, acima da legalidade, acima dos demais cidadãos e poderia praticar impunemente atos que a gente sabe, que a gente vê agora, né, de ataques a não só as pessoas, né, integrantes do sistema de justiça, mas as próprias instituições. Então, acho que é uma preocupação do Jair Bolsonaro enquanto investigado, mas é também uma preocupação que todos nós temos que ter, né, de não deixar que esse discurso golpista seja ampliado impunemente. Então, acho que a gente tem sim que analisar o processo como um todo do golpe de Estado. O golpe de Estado não está na minuta em si, está na conexão desses atos, desses episódios que há muito tempo vêm sendo postos, né? Os inquéritos lá do Supremo Tribunal Federal não são de hoje, eles remetem a 2020, a 2021. Né? Então, há um processo em curso, um longo processo em curso, que, por circunstâncias alheias à vontade de Jair Bolsonaro, não resultaram num golpe. Porque o propósito dele, posto em marcha, claramente era uma tentativa de golpe de Estado. E me parece que, enquanto há uma mobilização, acho que absolutamente ilegítima, mas já vemos essa mobilização pela anistia, isso é uma coisa. Né? Nós temos que anistiar Bolsonaro, já ouço muito esse discurso por parte da oposição e vejo essa articulação. Isso por si só não é um crime. Agora, adotar discursos que estimulem a violência, que estimulem atos de grave ameaça ou de efetiva violência, aí a gente já transpõe uma linha e incorre na prática de crimes que, inclusive, podem justificar a imposição de medidas cautelares, dentre elas a prisão preventiva. Professor, mais uma questão aqui. O advogado e ex-ministro do Jair Bolsonaro, né, o Fábio Weingarten, ele foi reclamar nas redes sociais dele do que ele chamou de vazamentos da investigação. Aí a gente tem o tweet dele, né, ou melhor, o tweet dele aqui. Vazamentos continuam aos montes, ou melhor, aos litros. É lamentável
quando a autoridade usa a imprensa para comunicar ato formal que, logicamente, deveria ter revestimento técnico e procedimental ao invés de midiático e parcial. E aí ele estava compartilhando, né, a informação da imprensa da PF indiciando Bolsonaro, Cid, deputado e outras pessoas dessa fraude da vacinação. Doutor, esses vazamentos, eu pergunto, eles são, de alguma forma, irregulares? Eles prejudicam, em alguma medida, a investigação? E eu também pergunto se o senhor se lembra de alguma vez essa turma toda, né, envolvendo aí Bolsonaro e todas as pessoas, ter reclamado dos vazamentos ilegais, por exemplo, envolvendo a Lava Jato até, ou o próprio Sérgio Moro. Eu acho que vale a pena fazer essa ponderação aqui também, já que a gente está falando a respeito disso. Vale a pena, especialmente porque essa turma se beneficiou de vazamentos, aí sim, ilegais, diversos vazamentos, inclusive com um timing político, né? A gente não precisa ir muito longe para lembrar daquele episódio que o Sérgio Moro libera Professor, o sigilo. vou pedir perdão. O ministro Ricardo Lewandowski começou a falar, a gente vai transmitir aqui um trecho da fala dele e a gente já retoma. Está falando, parece, sobre o caso Marielle, né? Exatamente. Ministro da Justiça, vamos. Marielle Franco. O processo segue em segredo de justiça, como todos sabem, está agora nas competentes mãos do ministro Alexandre de Moraes, que dará seguimento a esse processo e certamente, dentro em breve, teremos os resultados daquilo que foi apurado pela competentíssima ação da Polícia Federal, que em um ano chegou a resultados concretos nessa investigação. É importante que se diga que o trabalho da Polícia Federal contou com a participação do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. As duas instituições, evidentemente, trabalharam dentro de suas atribuições, colaborando com a Polícia Federal. Parabenizo o doutor Andrei Rodrigues, que é o nosso diretor da Polícia Federal, que está presente acompanhando esta manifestação oficial do ministro da Justiça e da Segurança Pública. E este é, portanto, o momento processual que tínhamos e gostaríamos de tornar público. É claro que o conteúdo de tudo que se contém no processo é de conhecimento agora exclusivamente do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, e da equipe da Polícia Federal e dos membros do Ministério Público que trabalharam neste caso. Posso assegurar às senhoras e os senhores que esse procedimento seguiu estritamente o devido processo legal e que, como disse, brevemente pensamos que teremos resultados concretos. Muito obrigado a todos. É que a gente pegou começado, né, o pronunciamento do ministro Ricardo Lewandowski da Justiça a respeito do caso Marielle. Ele disse que o Rony Lessa, o atirador, ele que atirou contra o carro onde estava Marielle Franco e o motorista dela, o Anderson Gomes, concordou com a delação premiada. Exatamente. Ele concordou, portanto, com a delação premiada. E o ministro Alexandre de Moraes homologou a delação de Rony Lessa. A gente vai continuar acompanhando. Inclusive, daqui a pouquinho, a Juliana Dalpiva vai entrar para... ela já está com a gente. Ela já está com a gente, vai entrar junto com o doutor Fernando Hedeu. Olha, o presidente Lula, né, pediu aos ministros que se manifestassem, que falassem o que está acontecendo nas suas pastas. Eu acho que para chegar e dizer simplesmente, né, como disse o ministro Lewandowski, tudo nos leva a crer que brevemente teremos a resolução do assassinato da verdadeira Marielle Franco, ele não precisava fazer esse pronunciamento. Né? Ele não entendeu bem qual é a dica que o presidente Lula deu. Né? Traz feitos no Ministério, traz ação de governo. Primeiro que a ação aqui não é de governo exatamente, né? Quer dizer, é Polícia Federal. Aí fala, não, mas aí está tudo em sigilo com o ministro
Alexandre de Moraes. Bom, eu realmente não vejo grande avanço nisso e a gente está esperando nomes e coisas mais claras, né? Você não pode falar, então vamos aguardar. Eu vou dar boa noite para a Juliana, vou pedir desculpas mais uma vez para o professor Fernando Edeu, mas é que aqui, né, a notícia se impõe, é tudo muito rápido, então a gente teve que dar essa notícia urgente aqui e daqui a pouco a gente retoma, professor, a sua análise. Antes eu queria dar boa noite para a Juliana Dalpiva, que está aqui com a gente, está acompanhando esse caso e traz novidades a respeito da delação, né, que foi fechada agora de Rony Lessa. Boa noite, querida. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, professor. Boa noite para a nossa comunidade do ICL que está acompanhando a gente aqui. Chico, vou pedir licença para discordar de você, porque eu acho que é bem importante, sim, que formalmente a delação tenha sido homologada. Isso, agora a gente sai daquele campo que a gente vinha falando nos últimos meses sobre ter uma negociação, sobre isso estar em andamento e a gente não saber para onde o caso ia, corria risco dessa delação não ser homologada, da gente não poder contar com as informações que estavam nos depoimentos, mas que não formalmente não existiam dentro do processo. Então, agora, uma vez que ela está homologada, o que ele mencionou pode formalmente fazer parte do processo e levar linhas de investigação. E aí, o que a gente já vem falando desde janeiro, né? Foi mencionado como mandante, isso nós apuramos, trouxemos aqui para a comunidade do ICL, como mandante do crime, né, do assassinato da vereadora Marielle Franco, alguém que tinha foro no Superior Tribunal de Justiça. Esse foi o primeiro passo. As investigações andaram e por que o ministro Alexandre de Moraes é quem faz a homologação? Porque dentro dessas investigações apareceu um segundo mandante que tinha foro no Supremo Tribunal Federal. Nisso, o caso precisa subir ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o retorno que eu tenho aqui é de que a investigação ainda não está encerrada, concluída, né? Mas esse passo da delação ser homologada, ele é um passo extremamente relevante. Mas também ouvi aqui, nesse meio tempo, rapidinho aqui antes, porque a gente já tinha informação, esperamos o ministro confirmar, por responsabilidade com tudo isso, que também tudo está sendo visto com cautela. Tudo que o Rony falou também vai para a investigação. Os elementos que ele mencionou passaram por corroboração da Polícia Federal. E na semana passada, a gente até tinha dado uma nota na coluna falando sobre estar longe do fim. Como estava tendo muito vazamento de informação sobre essa negociação, essa última semana foi decisiva. A coisa avançou, porque também era agora ou nunca, sabe? Então, durante esses últimos 2 meses, aí, desde janeiro, esse acordo balançou muitas vezes para a possibilidade de não ser concluído. Então, eu vejo como uma vitória muito grande do caso hoje a colaboração ter sido homologada. A gente vai trabalhar nos próximos dias para saber os detalhes, embora também sabemos que o caso segue em sigilo, mas eu acho que a Polícia Federal está realmente muito perto de chegar à conclusão. O problema de a gente saber quem fez a homologação é que também as pistas ali de quem seriam esses mandantes, elas já estão circulando. Eles já sabem, né, que eles foram mencionados até pela questão do próprio foro. Uma das linhas de investigação, a gente já mencionou aqui, tem a ver com o Conselheiro Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o Domingos Brazão. Mas eu fico com o que é preciso, com o que é seguro, que a gente sabe que é isso até esse momento, tá, Chico, Gabi? Tá, não, eu concordo com você, porque quando a gente pôs o ministro no ar, ele começou falando exatamente, Marielle Franco, tudo nos leva a crer que brevemente teremos a resolução do assassinato da vereadora. Eu falei, isso não tem novidade aí. Depois me chamaram a atenção que havia, você falou, né, o fechamento desse acordo de delação. Aí você tem um avanço. Isso nós não tínhamos ouvido aqui. Tem um avanço, mas também ainda não é uma notícia, né, tão estrondosa. Tem que ver se fechou mesmo, se está falando, se já falou. Né? Então, são várias etapas, né? Vamos acompanhando. Acho que agora o que
como o caso ainda está em sigilo, é a gente saber o que ele disse, né? Ok, para que essa colaboração tenha sido feita, primeira coisa, né, Chico, também, eu acho que... Mas ele não delatou ainda, né? Ele delatou, Chico, ele delatou. Ele já que tinha mencionou fechado, por isso. não, que tinha fechado um acordo, mas não tinha falado ainda. Não, os depoimentos foram colhidos nos últimos 2 meses. Aí sim. O acordo de colaboração foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes, os depoimentos já foram colhidos, já teve diligência de corroboração, é um avanço concreto em termos de informação. A questão é que a gente aqui não consegue detalhar tudo que ele disse, porque está sob sigilo, não tivemos acesso aos documentos. Mas sim, ele já delatou. E para que ele tenha delatado, e quem homologou isso foi o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, é porque o foro fica no Supremo Tribunal Federal. Esse mandante, um deles, tem foro no Supremo Tribunal Federal. E para que esse acordo tenha sido fechado, que é um outro aspecto que eu acho importante ressaltar aqui, o Rony Lessa está assumindo a autoria do assassinato da Marielle Franco. Esse é outro aspecto extremamente relevante, porque até esse momento aqui, começo desse ano, a negociação desse acordo, o Rony negava que tivesse assassinado a Marielle, né? Negava que fosse o atirador, dizia que estavam criando uma situação para ele. Então, a gente tem aqui, já falamos anteriormente, né, em agosto do ano passado, sobre a delação do Elcio de Queiroz, que era quem dirigia, né, o carro que o Rony Lessa estava para atirar na Marielle Franco, o outro executor. E agora, a pessoa que disparou, né, os tiros que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, o Anderson Gomes, ele também está assumindo a autoria do crime. Isso também é um dado bastante relevante, porque o delator, para que ele tenha a homologação da delação, ele precisa assumir o crime. A única hipótese em que essa delação seria fechada é exatamente essa, em que ele finalmente confessasse. Então, Rony Lessa confessou que matou a Marielle. E, para que essa delação também fizesse, porque essa era a linha de investigação da Polícia Federal desde janeiro do ano passado, tem a ver com quem são os mandantes e por que mataram a Marielle. Nos últimos dias, conversando com algumas pessoas sobre essa delação, o porquê. Por que mataram a Marielle? Eu ouvi de algumas fontes próximas ao caso, lembrar aqui para a nossa audiência, tinha uma discussão sobre a questão de imóveis na zona oeste do Rio de Janeiro, numa área de interesse ali da família Brazão, em que aquilo era uma disputa e era um interesse e teria ajudado de algum jeito a motivar o crime. Mas não só isso. Também o fato dela ter sido, né, assessora do Marcelo Freixo durante muito tempo, atuado com ele na CPI das milícias, parece que colaborou também para a motivação do crime. Mas eu vou ficar restrita a isso, que foi o que eu ouvi de maneira mais segura nos últimos dias. E há um outro aspecto que eu também ouvi apurando os detalhes da delação, é que, para além dos mandantes, o Rony Lessa também está, nos depoimentos, mencionando os detalhes de quem atrapalhou a investigação do caso ao longo dos últimos anos. Então, eu não me surpreenderia se, ao longo do que vier à tona nas próximas semanas, para a gente saber todos os detalhes, não só do crime, mas também de como tentaram acobertar o crime, a gente saiba aí do envolvimento de vários policiais do Rio de Janeiro que tentaram fazer com que esse crime não fosse desvendado. Essas dificuldades foram relatadas aqui, não com detalhes, né? Mas deixou claro que havia isso a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, numa entrevista exclusiva aqui para nós. Mas eu queria, antes de agradecer ao professor Fernando Ideu, né, que ele avaliasse o resultado disso que a gente acabou de ouvir, né, dentro do contexto também da política, porque a justiça vai caminhando. Professor. Eu queria deixar só uma palavra final, de que eu acho que onde todos esses fatos que a gente falou aqui se relacionam, né? Então, para mim, me parece não só necessário
mais pedagógico e civilizatório que a gente puna esses crimes com repercussão política, né? Tudo que a gente falou aqui, né? Bolsonaro, agora o caso Marielle, coloca outro caso nesse rol aí, o desvirtuamento das funções dos procuradores, da Força-Tarefa da Lava Jato, dos agentes do sistema de justiça que fraudaram o sistema de justiça para impor um projeto pessoal, ideológico e político de poder. Em todos esses casos em que há repercussão política, há consequências políticas claramente postas, né, a gente tem que relativizar esse sigilo que, no mais das vezes, foi já muitas vezes manipulado para perseguir. E esse sigilo tem que ceder espaço. É claro que as pessoas têm que ter acesso à ampla defesa, ao contraditório, mas há um interesse público evidente na solução desses casos, na punição, na investigação e no processamento daqueles que se valeram do auge da Lava Jato para impor seus projetos pessoais, do Jair Bolsonaro, que se valeu do cargo para perpetuar, talvez se enriquecer, né, ao que tudo indica com o caso da venda das joias, e muito provavelmente, como já se tem desvendado, para tentar se perpetuar no cargo, e assim como no caso da Marielle, um caso que ganhou notoriedade e que já há muito deveria ter sido solucionado, e que são aí a gente deve uma satisfação para o nosso povo enquanto sociedade. A gente precisa conhecer, saber efetivamente o que aconteceu, quem foram os responsáveis, de uma forma que a punição não é simplesmente um ato de punição isolado, e sim um ato necessário, pedagógico e civilizatório. É isso, professor Fernando Tadeu, muito obrigada, é sempre um prazer ouvi-lo aqui. Obrigada, enfim, por esclarecer todos esses pontos com a gente e também, inclusive, né, nessa notícia urgente que a gente teve de última hora, esse pronunciamento do ministro Ricardo Lewandowski. Um abraço e até uma próxima, professor. Muito obrigado, gente. Valeu, até a próxima. Até. A Ju continua aqui com a gente, conversando a respeito do Moraes, né, do ministro Alexandre de Moraes, ter homologado a delação de Rony Lessa, o assassino de Marielle Franco, que agora, inclusive, como você bem colocou, né, Ju, está admitindo que atirou contra Marielle e que fez essa delação, trazendo detalhes. A gente ainda não teve acesso a essa delação, porque está em segredo de justiça, nem sequer o ministro Ricardo Lewandowski, ele, inclusive, disse que não teve acesso a essa delação. Dois pontos que eu quero levantar aqui, Ju, com você, porque a gente conversou já a respeito do caso Marielle em detalhes recentemente, sobre o quanto essas informações a respeito da delação de Rony Lessa poderiam ou não desencorajá-lo a fazer essa delação. No fim das contas, isso aconteceu, né? Inclusive com alguma resistência ali de familiares envolvendo o entorno de Rony Lessa, claro, porque ele está ali assumindo justamente o assassinato da vereadora. E, por outro lado, tem um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, que foi o antigo ministro da Justiça, né, o ministro Flávio Dino, dizendo que esse caso viria, né, com uma resolução em pouco tempo e que a gente já deveria ter uma resposta no primeiro semestre. E que isso realmente parece que agora a gente está dando seguimento a esse processo e a Polícia Federal, em um ano, está chegando nesse resultado concreto de investigação, como disse o Lewandowski, né? Olha, se não me trai a memória, o ministro falou até no mês de março mesmo, né? Parece que o ministro... Ele falou, o diretor da Polícia Federal falou também, e acho que foram declarações infelizes até nesse aspecto, sabe? Porque adiantaram um processo, inclusive desse vazamento das informações. Então, essa tensão que se viveu nesses últimos 2 meses sobre a possibilidade desse acordo não acontecer tem a ver com estar falando antes do acordo estar concluído, da homologação estar feita. Então, assim, o anúncio de hoje, que é concreto, de um documento assinado, eu ouvi isso de muitas pessoas que estavam próximas ao caso, desesperadas, preocupadas mesmo com se isso ia ser possível ou não, com a possibilidade do Rony desistir. E como a Gabi lembrou aqui, a gente trouxe com exclusividade, inclusive, uma carta da filha dele, que quando foi surpreendida pelo acordo de delação do pai. E aí ela falou assim, eu vou ter que romper com meu pai se isso for verdade. Quase que parecia, de certa maneira, como se fosse um recado, né? Era, segundo ela, um desabafo, mas era um recado, porque o acordo não estava feito. Isso foi uma coisa que eu ouvi muito nos últimos 2 meses.
olha, esse documento não está assinado, não tem um acordo, não tem um papel lá, não tá, os depoimentos não estão em formato de acordo de colaboração. Se tivesse, a gente ia estar menos preocupado, as pessoas diretamente ligadas. Inclusive, relataram perigo de vida, né? A gente está falando de milícia, a gente não está falando de grupos de milícia que assassinaram uma vereadora. Então, teve muita tensão nesses últimos 2 meses em torno disso. Acho que é complicado também que esse anúncio aconteça, de certa maneira, antes da conclusão da denúncia, né? Quer dizer, imagino que o cenário ideal que os investigadores estavam preparando era o momento de fazer denúncia e, eventualmente, até prisão dos mandantes. Mas, como estava vazando, e na última semana, sobretudo, começou a vazar a informação de que estava no Supremo Tribunal Federal, isso acelerou muito as negociações e a conclusão do acordo nos últimos dias. E aí também vem a público a informação, né, agora de maneira oficial, do ministro da Justiça, né, Ricardo Lewandowski, de que sim, foi homologado o acordo. Eu acho que é uma vitória pela tensão que se colocou nos últimos 2 meses, mas também atrapalhou esse processo. Então, agora, o que a gente precisa saber é se o que foi relatado, o que foi colocado pelo Rony Lessa nesse acordo, se esses mandantes, essa narrativa, se tem prova, tudo isso é o que a gente tem que olhar de perto, porque esse caso, infelizmente, já teve vários problemas. Então, assim, e eu acho que é uma vitória a conclusão do acordo, também porque, assim, se por acaso o Rony Lessa mentiu e isso ficar aprovado, o acordo cai. O acordo cai. Então, é uma vitória no sentido de dar esse passo, porque também perder o acordo depois de tanta negociação, me pareceu, pelo que eu ouvi ali, perto de quem estava perto das negociações, pior. Me pareceu que havia um risco muito grande de não ter avanço algum nessa frente. Então, acho que tem muito material importante para a gente analisar quando for possível, né? Mas eu acho que cautela é muito importante nesse caso. E a gente, enquanto imprensa, também tem que ter muita responsabilidade a cada notícia, a cada detalhe. A gente aqui no ICL esperou o anúncio oficial do ministro da Justiça por responsabilidade com a notícia. Então, para ter certeza de que a homologação estava feita, embora a gente tivesse essa informação no bastidor também. E a gente vai continuar acompanhando cada detalhe do caso para trazer para vocês aqui na audiência acompanharem a gente. E também vai, na medida do possível, investigar os detalhes do que veio em torno da delação do Rony Lessa para saber se realmente procede, se os mandantes que ele está apontando, de fato, foram os mandantes do crime do assassinato da vereadora Marielle Franco. Muito bem, Juliana Dalpiva, obrigada. A gente recebe com muito alívio, inclusive, essa notícia, né? Um dia um tanto quanto histórico aqui. A gente traz informações, novidades a respeito do caso Marielle, também a primeira vez que Jair Bolsonaro é indiciado pela Polícia Federal, então é realmente um dia memorável. E há um plural aqui que a gente tem que chamar a atenção para ele, a Ju acabou de falar ali. Os mandantes, olha, que tudo levava aqui, que tem um mandante. Não, parece que tem mais de um. Ele falou de os mandantes. Não, primeira especulação pode ser o Domingos Brazão. Não, parece que não é, se for, né? Mas não é só um mandante. Pode ter mais gente implicada nisso, o que pode tornar o caso muito maior do que a gente imagina. Vamos continuar acompanhando. Juliana, inclusive, vai continuar apurando essas informações. Exatamente, Ju. Obrigada por hoje, querida. Um beijo. Até a próxima. Um beijo, meus queridos. Beijo para a comunidade. Até mais. A gente continua por aqui, inclusive, agora há pouco, Chico, Aniele Franco, né, irmã de Marielle Franco, ministra da Igualdade Racial, se pronunciou a respeito disso, né, sobre as notícias que acabaram de sair nas redes sociais. Ela disse que essas notícias dão fé e esperança de que finalmente teremos respostas para esse assassinato político, covarde e brutal. Vamos falar também... 6 anos, né? 6 anos, 6 anos. Chico, a gente está, inclusive, no mês de março, né? Que é um mês muito simbólico que a gente completou. 14 de março. Né? Exatamente.
Vamos conversar agora com o Chico Sá. A gente vai voltar a falar da delação do tenente-coronel Mauro Cid, agora envolvendo diretamente o general Braga Neto e também o PL, que é presidido pelo Valdemar Costa Neto, que informação que é da Malu Gaspar, do jornal Globo, né? De que Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ofereceu R$100 mil para financiar a ida dos Quides Pretos a Brasília. Os Quides Pretos, aquelas forças especiais, né, do Exército Brasileiro, que o Chico Sá, inclusive, conhece muito bem. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo aqui à nossa mesa. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, comunidade ICL. É uma terça-feira daquelas, né? O pessoal do condomínio Vivendas da Barra não teve um dia fácil. Não, porque lá além de ser a residência, uma das casas, um dos 107 imóveis da família Bolsonaro, lá também tem todo esse pessoal que está aí nos arredores do crime da Marielle. Então, foi um dia intenso e bastante preocupante para muita gente que mora ali nos arredores do condomínio Vivendas da Barra. Agora, indo para os Quides Pretos, Gabi, é mais uma notícia. Essa tem uma importância assim que é porque é tanta notícia importante, tanto escândalo em cima de escândalo que, se a gente não separar direito, se a gente não colocar uma hierarquia nessas denúncias, né, nesses escândalos, a gente acaba banalizando tudo. Mas essa é outra pesadíssima, né? Porque aí o que é que você tem? Você teria, confirmando a história que o tenente-coronel Cid contou, né? O tenente-coronel Cid, ele é um Quide Preto, a gente esquece disso, ele é dessa turma. Então ele estava falando sobre aquilo que ele conhece muito. E o que ele narra, o que ele relata, é que o Braga Neto pede R$100 mil, pede para ele solicitar R$100 mil do PL, que é o balcão político e o balcão de dinheiro público comandado pelo Valdemar Costa Neto. Eu falo de dinheiro público porque quem banca o PL somos nós, por meio do fundo partidário. Então, se você tem confirmado que dinheiro público do fundo partidário bancou a quebradeira, bancou a tentativa de golpe do 8 de janeiro, aí eu não sei mais o que é que se pode ser feito. Acho que, no mínimo, o PL corre o risco de ser um partido caçado. Quer dizer, bancou a ida da tropa de elite do Exército para as manifestações bolsonaristas, né, Chico? Exatamente. Essa tropa fica em Goiânia, ali no centro-oeste, mas para chegar até Brasília e organizar e ajudar, inclusive na invasão do Palácio do Planalto, porque tem fotos, vídeos com Quides Pretos em toda aquela área no dia 8. Tem vídeo de Quides Pretos falando um pouco antes da invasão, porque você sabe que o bolsonarismo deixa vídeo, deixa impressora, deixa cópia, retrato, carteira de identidade, eles deixam tudo na cena do crime. Tem, inclusive, vídeo de Quides Preto na invasão do Palácio do Planalto. Então, você tem dinheiro no fundo partidário, bancando a viagem, a alimentação, toda a logística dessa caravana dos Quides Pretos, saindo de Goiânia para atuar na quebradeira, no terrorismo do dia 8, eu creio que o Valdemar não tem outra saída. É extremamente difícil justificar porque um partido político ia financiar, um partido político que vive de quê? Vive de voto, vive de eleição. O partido político vive de democracia. Então, se esse partido pega o dinheiro
dado por nós e financia as tropas que foram para a quebradeira, que seria a conclusão do golpe, né, Chico? Não tem razão porque não ser caçado. Inclusive, já tem uma investigação, porque o senador de Pernambuco, Humberto Costa, senador do PT, ele já tinha acionado a Procuradoria-Geral da República pedindo essa investigação. Então, não teríamos nem o trabalho da abertura de um novo inquérito, de uma nova história, porque isso já está sob avaliação do Ministério Público Federal. É mais um desses casos que vem se juntar ao festival dessa terça-feira, Gabi. Mas só para fechar aqui um resumo, né? Depoimento do ex-tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, melhor dizendo, o Braga Neto foi procurar o Valdemar Costa Neto, do PL, para providenciar o dinheiro, gente, da tropa de elite para ir até as manifestações bolsonaristas. Como disse o Chico aí, né? Se comprovado isso, é motivo para caçar o PL mesmo, né? Caçar Valdemar, PL, todo mundo. Aliás, tem um monte de deputado e deputada soltos aí, né? Que precisavam responder pelos crimes dos quais participaram. Eu acho que os inquéritos ainda vão chegar nessas figuras. Agora, Chico, só para lembrar, esses kids pretos, né, que é uma tropa especial, como o BOP da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ou a Rota de São Paulo, né, esses kids pretos é que teriam, segundo a vontade de Bolsonaro, né, teriam como comandante o tenente-coronel Mauro Cid, né? É para essa tropa que ele seria enviado como comandante, não é? Ele já estava com mala pronta para comandar essa turma. Tava tudo acertado. É por isso que ele está nesse rolo do dinheiro. E a gente tem que lembrar que o Braga Neto é funcionário do Valdemar. O rolo é funcionário do Valdemar, assim como o Bolsonaro também é funcionário do Valdemar. Então, eles e outra, já o Cid também já tinha trabalhado, segundo a PF, já tinha juntado 100 mil reais, não se sabe ainda se a fonte é o PL, para uma manifestação e para ajudar nos acampamentos dos quartéis. No dia 15 de novembro de 2022, o Cid já providencia outros 100 mil. Aí eu não sei se saíram dos empresários, a PF não amarrou isso ainda direito, mas era muito dinheiro vindo de diversas fontes, daí a gente a gente vê como quase óbvio que o PL tenha financiado isso, porque estava tratando com duas pessoas muito íntimas do Valdemar, que é o Braga Neto. O próprio Bolsonaro depois viraria empregado do PL, assessor do PL. Ele teria que prestar serviço ao PL, só que não deve nem comparecer, porque ele vive lá na pescaria de Angra dos Reis. Mas um enrosco federal com pessoas que estão dentro do balcão do Valdemar. O Braga Neto trabalha com ele. Então, se você comprova que essa grana saiu do fundo partidário do Valdemar para financiar golpe, que aí não é só ajudou na minuta, redigiu um parágrafo da minuta, ajudou a tirar uma dúvida de português da minuta. Não. Aí é barra pesada. Aí é para valer. Muito bem, Chico Sá, só para a gente fechar aqui, vou dizer aqui que o PL, né, o jornal o Globo, o PL de Valdemar Costa Neto negou ter destinado qualquer verba para custear a saída dos kids pretos a manifestações. E também, sobre essa reportagem da Malu Gaspar, o PL se manifestou, mas o Valdemar Costa Neto, presidente do partido, não se pronunciou diretamente sobre esse caso. Chico Sá, obrigada por hoje, querido. A gente te espera aqui amanhã, neste mesmo horário. Um beijo para você. Um beijo, toda a comunidade. Chico, Gabi, até amanhã. Até amanhã, querido. A gente vai conversar agora com o César Calejão, que chega aqui para falar sobre as últimas decisões do presidente Lula em relação à memória das vítimas da ditadura militar. Cadê ele? Já está aqui entre nós. Calejão, e sua cadeira infalível. Boa noite, querido. A cadeira inconfundível, né?
E a minha cadeira gamer. Boa noite, Gabi. Boa Cadeira noite, gamer de Chico. quem não é gamer, né? De quem não joga videogame. E boa noite para a nossa comunidade CL também. Prazer estar com vocês, gente. Prazer é todo nosso, César, mas o assunto aqui é bastante delicado, né? A gente está falando do cancelamento desses atos em memória dos 60 anos do golpe de 64. O governo Lula desistiu agora de tirar também do papel a criação do Museu da Memória e dos Direitos Humanos. Informação que é da Daniela Lima, da Globo News. E o foco desse museu seria justamente os crimes humanitários cometidos pela ditadura militar, trazer, enfim, uma memória a respeito disso. É importante que a gente se lembre sempre do que aconteceu. Agora, eu te pergunto a sua avaliação sobre essa decisão do presidente Lula, César, até se você tem informação a respeito disso, do que está sendo planejado pelo governo e pelo presidente, porque essa já é a segunda vez, né, que a gente tem um revés nesse sentido e a gente tem ouvido também as vítimas, né, os familiares das vítimas que têm, obviamente, ficado muito descontentes com isso e eu até me solidarizo com a situação. Eu conversei hoje com a Lígia Jobim, uma dessas familiares que falou a respeito disso, sobre todo esse sentimento. E eu queria ouvir a sua avaliação, César, e as informações que você traz a respeito disso, por favor. Perfeito, Gabi. Não, como você muito bem pontuou, é um tema extremamente delicado. A gente sabe que mesmo dentro da esquerda, a gente teve debates acalorados junto com o próprio time do ICL acerca dessa pauta. A entrevista que você fez no Em Detalhes é absolutamente forte e, de fato, é difícil não se emocionar com está sendo proposto ali. As informações que eu tenho, eu venho conversando com 2 ministros, venho conversando com um deputado federal que me dá conta, sim, de que existe, de fato, esse acordo tácito entre o governo Lula e os militares, sobretudo porque o Lula está numa posição bastante complicada. O termo que me foi usado é o fio da navalha, de muitas formas, considerando todo o conjunto de coisas que oferecem, de elementos que oferecem ameaça para o governo Lula. Então a gente tem aí o Lula tendo que negociar com o Centrão, tendo que conciliar com a Faria Lima, tendo que conciliar com os militares, tendo que fazer uma série de concessões no sentido de manter a governabilidade. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Existem repercussões de todas as ordens, é extremamente doloroso, é extremamente difícil, principalmente para quem viveu o período ditatorial, principalmente para quem teve familiares e amigos que desapareceram nos porões da ditadura, que foram colocados em pau de arara, que sofreram todos os tipos de abuso. Então é um tema absurdamente sensível, extremamente complexo e delicado e, no momento, a opção pragmática que o governo Lula está fazendo é não aprofundar os atritos com os militares, porque entende-se que a situação já é demasiadamente delicada e que uma possível vitória do Donald Trump nos Estados Unidos pode complicar ainda mais a relação com a caserna brasileira, que a gente sabe, a gente viu isso ao longo dos últimos anos, tem sim a pretensão de exercer a tutela sobre a sociedade civil brasileira. É uma posição absurdamente polêmica. Muitas vezes, quando você está numa posição de poder como Lula, você precisa fazer escolhas difíceis dessa ordem. É óbvio que isso não agrada a ninguém que está na esquerda, sobretudo que está na esquerda. As pessoas querem que essas questões sejam, enfim, trazidas à baila, que elas sejam escrutinadas, e o Lula está optando pelo caminho que ele acredita ser o caminho mais pragmático rumo à governabilidade e rumo a manter a estabilidade sociopolítica do país. Me parece que é um pouco por aí, gente. Pois é, Calejão, eu vejo o seguinte, nós estamos vivendo um momento, né, desde que as redes digitais começaram a dominar tudo, que todo mundo virou juiz de tudo, todo mundo tem uma opinião, um palpite, uma condenação ou um aplauso. Então sai a notícia que o presidente Lula não quer fazer assim ou quer fazer assado, aí já vem gente do campo progressista, democratas, gente de esquerda, mas o presidente está sendo condescendente com o torturador, com militares golpistas. Não, eu creio o seguinte, primeiro, eu sei, conheço e sei que o presidente Lula é o que a gente chama de um animal político, ele tem faro, ele percebe onde está sendo feito
o jogo político. E ele trafega nesse meio. Agora, nós não temos ideia do volume de informações que o presidente Lula tem, né, com relação a esse meio, que é o meio mais complicado que nós temos na história do Brasil. Né? O meio militar é o mais complicado. Né? Eles deram um golpe para implantar a república no país, depois passaram a ser protetores de uma minoria dominante, vem caminhando assim, depois com a Guerra Fria, a defender interesses do capitalismo dos Estados Unidos aqui. Então, nós sabemos que isso é muito, muito complicado. Nascem lá com as doutrinas positivistas e vêm carregando isso. Tentaram golpe em vários momentos, né? Deram golpes também em vários momentos. Então, o presidente Lula sabe onde ele está pisando. Por isso que, quando alguém vem e condena e diz isso, eu falei, bom, você não está centrado, dá para saber o que ele está farejando. Eu confio, né, que o presidente Lula busca, nesse seu governo, não só a pacificação, né, dessa situação nervosa em que estamos metidos, mas dentro dessa pacificação, um avanço social, né? Um governo que defende, sobretudo, os mais frágeis e os mais pobres. Eu acredito nisso. Não, porque ele nomeou o Zé Múcio, o Múcio passa pano para militar. O Múcio, eu conheci o ministro Zé Múcio quando ele era deputado, e eu acompanhei de perto em Brasília a CPI do Collor. Né? Ele era o presidente da CPI, era o deputado Benito Gama, da Bahia, e o Múcio era o relator, eu conversava muito com ele. É um homem maduro, um homem experiente, um homem que conhece. Então, eu acho o seguinte, falo isso muito para o campo progressista, né? Ao invés da gente julgar como as redes nos levam a julgar toda hora todo mundo, né, seria necessário que a gente continuasse dando um voto de confiança ao presidente Lula, porque ele sabe que terreno que ele está pisando. Eu gostaria de saber se alguém tem ideia de um número minimamente significativo de oficiais das Forças Armadas, né, que não teriam sido simpáticos a Bolsonaro, ou que não fossem anti-Lula, sabe? Tenentes, coronéis, generais. Não, tem muitos que concordariam com Lula, aprovariam Lula. Eu acho que não. Lula está fazendo um trabalho de acomodar isso e tentar puxar isso para o campo da democracia, para esse povo ir para onde que ele tem que ir, onde é? Na Constituição. Gabi discorda. Então, eu ia dizer aqui que eu discordo. Eu queria trazer aqui uma fala da Lígia Jobim, que foi justamente uma pessoa que eu entrevistei, uma jornalista, uma advogada que eu entrevistei, que é uma familiar de um embaixador que foi torturado e morto durante a ditadura. E que, claro, como todas as outras vítimas, que tem tentado contato, inclusive, com o governo federal diretamente, diz que não está conseguindo uma conexão direta com o presidente, não está conseguindo nenhum tipo de reunião com o presidente Lula, e ela se diz muito decepcionada, e claro, aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de comparação com o governo de Jair Bolsonaro, porque não existe o menor tipo de comparação quando a gente está falando de um governo como foi, um desgoverno como foi o de Jair Bolsonaro, inclusive em relação aos militares e à ditadura. Mas eu acho que o presidente Lula tem, sim, a obrigação de dar uma resposta a essas vítimas e, diferentemente, e aí a gente pode discordar, claro, em relação a isso, se é o momento ou não do presidente Lula se posicionar em relação aos militares, eu acho que é o momento que os militares estão enfraquecidos justamente por conta das investigações do 8 de janeiro. Então, acho que é o momento, e se a gente for esperar o momento certo, talvez ele não chegue. Até o William De Luca falou a respeito disso, né? De como talvez a gente tenha um novo 8 de janeiro, ou a gente teve um 8 de janeiro, porque a gente teve um golpe de 64 que a gente nunca se acertou com a nossa história, e acho que, de novo, a gente está perdendo a oportunidade de se acertar com a nossa história. Então, aqui eu acho que vale a pena trazer esse contraponto aqui, porque tem várias mensagens no chat, enfim, alguns concordando que o presidente Lula está aqui fazendo algum tipo de conciliação e outros dizendo que esse é um ponto que é inadmissível. Então, eu acho que é meu dever até aqui com essas pessoas que estão falando isso, colocar esse ponto aqui.
Não, claro, é um tema absolutamente polêmico, não tem como, isso vai despertar todo tipo de paixão. O que eu acho que vale a pena colocar na minha fala é o seguinte: eu não acho que o Lula seja um covarde, que é o que em ampla medida está sendo dito no chat. Eu não acho que o Lula seja um covarde, eu vejo o Lula como o maior estadista que a gente já teve na nossa história e como o estadista que mais fez, sobretudo pela classe trabalhadora e pelas camadas empobrecidas da nossa população. Agora, existe toda uma questão de materialidade factual que, da forma como ele entende a questão, o compele a agir dessa maneira. A gente pode discordar, a gente deve e pode criticar, tudo isso faz parte do jogo. Daí a chamar o Lula de covarde, eu acho que tem uma diferença, um universo de distância. E o Lula também não tem nenhum tipo de apreço pelos militares, não se enganem. O Lula foi preso pela ditadura militar. O Lula só não foi assassinado pela ditadura militar nessa época aí. Muito bem, redação, obrigado. O Lula, nessa época, ele só não foi preso. O Lula surge como uma grande liderança a partir do que se convencionou chamar de um novo sindicalismo. O regime ditatorial na época queria matá-lo ou silenciá-lo de todas as formas. O Lula só não é assassinado pelos milicos porque o Frei Beto dorme na sala da casa dele para evitar que ele fosse assassinado sumariamente na calada da noite. Então o Lula não tem nenhum apreço pelos militares, mas ele entende que tem uma organização, que tem uma compleição social e política e que, dado a complexidade e tal contexto, ele opta por seguir esse caminho. Aí o FHC e o Lula bem mais novos, tá? Nessa época aí. O FHC também teve um papel importante nesse sentido, nessa ocasião. É o melhor caminho? Não é o melhor caminho? A gente pode criticar? Tudo isso está em pauta. Agora, daí a chamar o Lula de covarde, e daí eu discordo radicalmente e isso me parece um equívoco, Chico. Não, porque a gente tem que encerrar aqui. Estou com o Guilherme Amado nos esperando. Obrigado demais pela sua participação. Né? Hoje a gente está com o noticiário cheio, né, gente? Está faltando CL Notícias segunda edição é o seguinte, aqui. eu não tenho como julgar porque eu não sei aquelas coisas que o presidente Lula sabe agora no poder. Então, eu não tenho elementos para dizer que ele devia agir assim ou assado. É a hora que eu tenho que confiar. É isso que eu acho. Tem que confiar. Devia fazer? Devia. Devia, mas eu não sei. Eu não sei com que informações ele tem. É isso. Obrigado, Calejon. Vamos chamar aí o Guilherme Amado. Querido. Um beijo. Até uma próxima. Valeu, queridos. Beijos. Vamos nessa, vamos chamar Guilherme Amado, que está aqui para conversar com a gente. A gente vai voltar a falar do indiciamento de Bolsonaro, sobre a falsificação do cartão de vacinação do ex-presidente. A gente quer ouvir o Guilherme Amado a respeito disso também, porque ele está debruçado a respeito desse assunto também, hoje o dia inteiro. Cadê Guilherme Amado com a gente? Vamos chamar ele aqui, olha aí ele. Boa noite, Gui. Olá. Hoje o dia tá tão quente que assim, eu tava com o drive virado para um lado, aí agora vem a história de Marielle, eu viro para o outro, então agora, nos últimos minutos, a minha cabeça estava toda com Marielle. Mas, a gente também. Mas vamos lá. Exatamente. Vamos falar primeiro do cartão de vacinação. Eu achei curioso porque ontem eu dei notícia, inclusive falei no N1, que a Polícia Federal já tinha decidido, já tinha analisado que tinha todos os elementos para indiciar o Bolsonaro, o Braga Neto e o Heleno pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, né? Só que antes eles indiciaram pelo cartão de vacinação. E o que é uma coisa que faz todo sentido, até cronologicamente, porque vamos lembrar que essa investigação ela andou muito mais rápido, né? A operação foi antes. Na operação, eles consideraram que, com o que eles escolheram na operação, eles já tinham os elementos todos suficientes para um indiciamento. Então, essa decisão de indiciar é uma decisão antiga já, mas agora sacramentada, né? Ontem à noite foi que eles avançaram, concretizaram isso, e hoje foi divulgado. É importante a gente acompanhar os diferentes casos do Bolsonaro. Ainda tem o caso das joias, não vamos esquecer do caso das joias, porque isso tudo é pena que vai ser somada, né? E a pena que vai ser somada, ela é importante para o tempo da inelegibilidade também dele, né? Então, o Bolsonaro, recapitulando aqui as três principais vertentes
do que já está pelo menos adiantado de crimes deles são o cartão de vacinação, o caso das joias e o golpe de Estado, né? A tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Esses 3 casos estão avançados, mas não são somente esses casos. Há uma perspectiva boa de o Paulo Gonet mudar o entendimento da PGR e aceitar a sugestão feita pela CPI da Covid, ainda na legislatura passada, de abrir inquéritos contra o Bolsonaro por crimes cometidos contra a pandemia. O que, do ponto de vista criminal, pode aumentar muito a depender da configuração que o Paulo Gonet der a esses inquéritos, né, e o que for comprovado, e no caso dos crimes contra a pandemia, vamos combinar que é uma questão de abrir o inquérito, porque as provas são públicas, né? As provas dos crimes que o Bolsonaro cometeu durante a pandemia, são públicas e acessíveis pelo Google. Se você quiser acessar no Google agora, no YouTube, você consegue acessar. Ele cometia os crimes à luz do dia. Eram coisas que num país em que a democracia estivesse funcionando normalmente, ele poderia ter sido preso em flagrante várias vezes. Então isso pode escalonar muito ainda, em termos de quantidade de crimes e de dosimetria de pena. Mas, enfim, não deixa de ser um dia histórico, porque é o primeiro indiciamento dele, e tudo indica que a gente pode ter possivelmente ainda esse mês, um indiciamento também na tentativa de abolição do Estado de Direito. Tem uma outra informação que você traz para a gente, né, Gui, sobre a situação da ministra da Saúde, Anísia Trindade. A gente tem aqui na coluna do Guilherme no Metrópolis que não existe a menor chance da Anísia deixar o cargo, que é tão cobiçado, inclusive, pelo Centrão já há bastante tempo, e ela está, mais uma vez, sob pressão em meio ao aumento de casos de dengue pelo país e também mortes do povo Yanomami. Ô, Gui, eu quero te perguntar, né? Estava na agenda da ministra uma reunião de todo o secretariado dela com o presidente Lula hoje. Qual que foi a principal pauta desse encontro? E também ontem, naquela primeira reunião ministerial de Lula, né, com os ministros, também foi uma situação meio tensa ali com a Anísia, né? O objetivo do encontro, que foi sugerido pelo próprio Lula ontem na reunião ministerial, ele pediu para conhecer o secretariado da Anísia, foi dar a oportunidade do Lula de conhecer quem são as pessoas que estão tocando as áreas que ele criticou ontem na reunião, né, que ele publicamente, ali na frente de todos os outros ministros, cobrou a Anísia sobre mudança, né? O enfrentamento à dengue foi um deles, a relação com o Congresso foi outra, e isso fez com que, depois dessa sugestão dele, a Anísia organizasse essa reunião. Ontem ela fez uma demissão de um secretário, o secretário Elvésio, me fugiu agora o sobrenome dele, mas que era da secretaria mais importante, uma das mais importantes do Ministério da Saúde, a Secretaria de Atenção à Saúde, a SAS, que é onde está o grosso do dinheiro do Ministério da Saúde. Onde está o grande volume de recursos para passar para o restante do SUS, está na SAS. E ela, Anísia, disse a interlocutores que se considerou traída pelo Elvésio, porque, dada a grande experiência dele, ele já tinha sido secretário do Ministério da Saúde na gestão do Alexandre Padilha, quer dizer, de certa maneira, conhecia o Ministério da Saúde mais do que a própria Anísia, que nunca tinha estado no Ministério, né? Ela era da Fiocruz. Ela disse a interlocutores que se considerou traída por ele não ter passado a situação dos hospitais federais do Rio de Janeiro, que foram, enfim, diversos problemas, foram novamente denunciados pela imprensa, numa reportagem no domingo pelo Fantástico, que é uma coisa de décadas, né? É um tema que eu conheço bastante porque eu sou do Rio, já cobri diferentes crises nos hospitais federais do Rio, de diferentes governos, e mais uma vez isso foi denunciado pela imprensa, corretamente denunciado, porque é um absurdo que entre governo sai governo e isso não é resolvido, e isso fez com que a Anísia o demitisse. Sobre a situação da Anísia,
Eu publiquei hoje de manhã que ela tinha zero chance de deixar o governo. O Alexandre Padilha deu uma entrevista agora há pouco, eu escutei, tem meia hora, à Rádio CBN, em que ele disse a mesma coisa, que a Anísia tem zero chance de deixar o governo. Que ela tem todas as condições de tocar a pasta, que ela tem plena confiança do presidente Lula. E eu acho que a situação da Anísia, gente, convido a nossa audiência a fazer uma reflexão, eu acho que essa situação hoje é a principal questão de gênero dentro do governo Lula e que a gente passa nessa relação entre mulheres e poder. Por que eu digo isso? Eu acho que muito mais do que algumas pessoas que às vezes usam o fato de serem mulheres e dizem quando são criticadas ou são cobradas que estão necessariamente sendo vítimas de misoginia. Existe muita misoginia na hora de cobrar as mulheres, mas algumas mulheres às vezes usam a carta da misoginia para não responder a críticas. Não é o caso da Anísia. A Anísia, eu acho que ela é sim vítima de misoginia pelo fato de ela ser a primeira mulher no Ministério da Saúde. E incomoda muito a deputados, não só do Centrão, nem deputados da esquerda, inclusive. Do PT. Deputados homens do PT, deputados homens de uma maneira geral, que não admitem, não suportam ouvir um não de uma ministra mulher. Deputados que estão acostumados a fazer durante décadas também o diabo no Ministério da Saúde, porque a gente sabe que o Ministério da Saúde sempre foi um lugar muito complicado, e quando você tem uma mulher dizendo não para eles, querendo colocar limite no uso das emendas, querendo racionalizar a aplicação das emendas, porque aquilo ali é saúde pública, a fúria é muito maior, né? E então eu acho que ontem ela teve uma fala muito importante, uma fala, acho que até histórica nessa reunião, porque eu não sei exatamente o que o Lula falou para ela, mas quando ele disse sobre relação com o Congresso, ela virou e falou assim: eu não vou falar grosso, eu vou continuar falando manso. Eu não sou homem, eu falo manso, eu falo firme, mas eu falo manso. E esse é o meu modo de ser. E aí, segundo relatos, o Lula falou: não, você está certa, é isso aí mesmo. Foi nesse momento que ela se emocionou. A Janja saiu do lado do Lula e foi acolhê-la, abraçou a Anísia, e aí a Anísia se ausentou um pouco da reunião, tomou uma água e depois voltou. Isso que está se passando com a Anísia, eu acho que é realmente uma questão de gênero que a gente tem que discutir, que a gente tem que analisar e tem que cobrar dela, claro, sempre, porque ela é ministra e está lá para ser cobrada, mas cobrar também dos outros atores que estão fazendo, muitas vezes, uma pressão indevida. Uma coisa é cobrar, outra coisa é querer atacar para desgastar e para derrubar, e tendo como pano de fundo o fato dela ser mulher. Pois é, já tentaram derrubar a ministra Anísia várias vezes, né? O Centrão, o Lira, botaram pressão em cima do governo para atingir a ministra, né? Eu sei de setores do PT do Rio que não estão satisfeitos com os cargos que tem por lá, que tentaram vir em cima dela também. Agora, eu quero lembrar o seguinte, a Anísia é vigorosa. A Anísia foi presidente da Fiocruz no governo do negacionismo científico, no governo de Bolsonaro, e não se curvou, e aguentou o tranco. A ministra Anísia é fantástica. E agora demitiu o médico Elvésio Magalhães, que você tinha esquecido o sobrenome, né? O Elvésio Magalhães foi secretário de Saúde e de Planejamento no governo da Prefeitura de Belo Horizonte, no governo do Pimentel, do Fernando Pimentel, de 2004 a 2008. Depois, com o Pimentel governador, também foi secretário de Planejamento e Gestão, de 2015 a 2018. Então, é um cara metido na política também. Achei muito estranho naquela reportagem fantástica aparecer uma mulher, nada, lá no hospital e fala: eu vim aqui em nome do ministro Pimentel, sendo que ela não é funcionária de ninguém, ela não pertence ao governo e tal. E depois o Pimentel, não, o Elvésio, eu estou aqui em nome do diretor, do secretário do Ministério, do Elvésio. E depois
Eu esperava que houvesse, não tem nada a ver comigo. Não, ele falou, não, estava em meu nome mesmo, mas em nome como? Ela é funcionária, ela é o quê? Então a ministra Nízia foi firme nisso. Né? Não reconhece a ação dessa mulher e tem que tirar o secretário, o tal do Elvésio Magalhães. Sinto muito, porque tem uma certa ordem no circo, né? Guilherme Amado, obrigada por hoje, inclusive obrigada por essa fala. É importantíssimo você ter feito a gente se atentar para isso, né? Uma questão de gênero aqui. Acho fundamental a gente colocar essa lupa no que está acontecendo. Obrigada e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Bom programa para vocês. Tchau. Bom, a gente vai chegando aqui ao nosso final. Inclusive, o machismo está em todos os lugares, né? Até por eu ter me pronunciado aqui, Chico, discordado aqui. A gente discorda respeitosamente o tempo inteiro. Discorda e é ótimo. César Calejon, exatamente, falaram que eu estava emocionada, porque eu sou uma mulher, né? Então, se eu me pronunciar, eu só posso estar me colocando de forma emocionada a respeito. Eu me emociono e choro quando as coisas me tocam. Eu Até porque estamos falando de ditadura militar e de vítimas de ditadura militar. Então, veja bem, somos humanos. Você fez um contraponto e deixou entender que discordava, mas eu não discordo de você. A minha vontade era que esses canalhas que vestem farda e torturam e matam essa tigrada vá toda parar na cadeia. O que eu disse é o seguinte, eu não tenho as informações de que dispõe o presidente Lula. Eu não sei como é que se mexe nesse vespeiro. Não se esqueça, essa galera, na sua maioria, é bolsonarista, essa galera é, na sua maioria absoluta, anti-Lula, anti-PT, e a galera tem arma, tem arma. Esse é o problema. Ah, agora está frágil, agora dá para atacar. Não sei. O presidente Lula é que sabe, e nele eu confio. Não é? É só isso, mas eu não discordo de você, não. Também teria... É isso, às vezes a gente concorda em discordar também, não é isso? Eu me coloquei porque, enfim, eu acho importante, inclusive, reinstalar a comissão de mortos e desaparecidos e até o momento a gente não viu essa promessa ser cumprida, então a gente tem que fazer esse papel também de crítica, inclusive, e não é porque a gente está criticando que... Para a sociedade. Exatamente. Como que a sociedade se manifeste, que vá para a rua, que cobre, que aperte os políticos, que aperte os militares. Não é? A sociedade fica aí. É nosso papel também. É isso aí. Gente, vamos lembrar aqui, nesse finalzinho, que a gente tem uma aula inédita com o psicólogo, aliás, deixa eu achar aqui o nome dele, direitinho aqui, o Elliot Aronson, maior psicólogo social, um dos maiores do mundo. A gente vai ter um encontro ao vivo e gratuito com ele, autor do best-seller e livro favorito do Eduardo Moreira, inclusive, que é O Animal Social. Ele que criou conceitos que você já deve ter ouvido a respeito disso, talvez não conheça, mas a gente fala muito por aqui como dissonância cognitiva. A gente traz muito essa pauta aqui, professor João César de Castro Rocha também. Ele estuda a ciência do comportamento humano e vai compartilhar com a gente ensinamentos fundamentais para compreender, por exemplo, o que passa na cabeça das pessoas que hoje defendem uma intervenção militar, não é isso? Outra coisa, ele vai falar, que é uma especialidade dele, ele está, parece que com 90 anos, eu vi o Eduardo falando esses dias, estudou isso a vida inteira. Como que os governos autoritários, né, manipulam a opinião pública, a cabeça das pessoas, a mente, né, do ponto de vista da psicologia social mesmo, como é que as pessoas são manipuladas para servir aos interesses dos poderosos. Isso é muito, muito interessante. Muito bem, Chico. É isso aí. Então, anota na agenda, hein, todo mundo. Não perde, você tem que se inscrever para garantir a vaga. icln2.com.br, anota na sua agenda que vai ser no dia 7 de abril, 8 horas da noite, que é um domingo. Muito boa noite, então, para você, Chico Pinheiro. Hoje a gente vai embora até, olha só, a equipe já está aqui, assim, no nosso cangote, porque a gente estourou o tempo. Mas é que hoje o noticiário se impôs, noticiário pegando fogo. Obrigada, Chico, um prazer mais uma vez estar aqui do teu lado. Um beijo, até amanhã. Vamos nessa, gente, até amanhã, pessoal. Obrigada. A primeira lei de Elliot Aronson, o psicólogo social vivo mais importante do planeta, é que não somente pessoas malucas fazem coisas malucas. Não somente pessoas maldosas fazem coisas perversas, mas o que leva a gente a agir da forma como a gente age. O que leva pessoas boas a cometerem atrocidades, barbaridades, como a gente vê várias pessoas cometendo. Tudo isso vai ser discutido numa aula inédita no Brasil, com o próprio Elliot Aronson.
Uma aula que o ICL traz até vocês e que vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas, no horário de Brasília. Para você se inscrever nessa aula, é só você clicar no botão Saiba Mais aqui embaixo. Se inscreve agora. Chame seus amigos e amigas para participar também. Uma aula como essa é imperdível e muda a nossa visão de mundo.